O nego fala hoje, você largou a sua zona de conforto. Cara, aquela zona foi a mais desconfortável que eu vivi, velho. Porque as pessoas só pensam em conforto externo. O desconforto era interno, Eu fui percebendo que as necessidades que a gente tem não são as materiais as principais, são as imateriais. Eu ficava calado e achava que eu tinha alguma coisa errada, porque ninguém questionava. Mas eu fui crescendo. Quando chegou nos 15 anos, eu estava procurando o que fazer, a família já estava me cobrando o que fazer. Eu tinha acabado de pedir demissão do Banco do Brasil, entrei para o Banco do Brasil, pedi demissão 10 meses depois, porque me diziam que meu futuro estava ali. E eu olhava para os mais velhos e falava, eu não quero esse futuro para mim. Então pedi demissão, começou a cobrança. E agora, o que você vai fazer? Desperdiçou uma oportunidade de ouro, podia estar lá de vida inteira. Para mim era um terror ficar lá a vida inteira. E eu fiquei procurando o que fazer, entrei para o Exército. Eu estava procurando me enquadrar. Fiz um concurso para preparatória de cadetes para seguir carreira militar. Entrei, olhei, não gostei do que eu vi e saí. E aí me puseram num cursinho barato. Fazer vestibular. Aí que eu comecei a ver o pessoal que tinha saído do ensino, tinha vindo do ensino público, e eu comecei a perceber que eles eram sacaneados, eles não sabiam nada. Nada. Eu estudei em escolas que estudavam com profundidade. E acabei entrando na faculdade, inclusive por conta da família, porque eu não via nenhum curso para fazer. Eu fui por eliminação. Peguei todos os currículos e fui eliminando. Não quero mais ver física, não quero mais ver biologia, não quero mais ver química, não quero mais ver matemática. E aí sobrou 2 cursos, arte e direito. A arte para minha família era um terror, não era sério. Aí eu entrei para direito. Na verdade eu entrei no meio acadêmico, eu não queria ser advogado. No meio acadêmico eu vi as discussões sobre a sociedade e tal. Com 3 meses eu percebi que era tudo teoria, que daqui a pouco aqueles caras iam ser os doutores e iam estar enquadrados. E ali eu já estava com a intuição forte de que aquela vida não tinha sentido para mim. Só que eu não queria maltratar a família de novo. Quando eu saí do Exército foi uma comoção danada. Agora, se você pode localizar um momento mesmo, foi nesse período acadêmico. Porque depois de um sonho onde eu ia morrer e acordei decepcionado por não ter morrido, que pelo menos ia ter alguma coisa nova. E aí, depois disso, eu percebi que eu estava preferindo morrer do que ter aquela vida, que não me parecia fazer nenhum sentido. Enquanto os mais velhos diziam que sim, tinha sentido, é porque eu era novo, que eu não fosse impulsivo, que eu continuasse, terminasse, seguisse. E eu olhava para aquilo e sentia que não era. Mas os mais velhos que eu amava estavam dizendo que sim, que era por ali, que eu era inexperiente, que eu não sabia. Aí eu encontrei um velhinho no saguão, eu conto sempre essa história. Encontrei um velhinho no saguão do meu prédio, que era milionário, morava na mansão. Ele vinha para o saguão do meu prédio com enfermeira, porque ele era viúvo, solitário, morava sozinho naquela mansão enorme. Vinha para o saguão do meu prédio, porque ali ele via gente, conversava, as pessoas conheciam ele, que ele era conhecido, saiu no jornal e tudo mais, como milionário, um empresário bem sucedido de importação e exportação lá no Espírito Santo. E ele me falou que, sem eu pedir nem nada, rapaz, no dia que eu passei ali saindo e ele estava sozinho, ele falou, menino, senta aqui. E começou a falar o que eu precisava ouvir. Eu fiz tudo o que disseram para eu fazer. E eu estava ouvindo o que eu devia fazer. E a sensação que eu tenho é que mentiram para mim lá no começo da minha vida. E eu corri atrás dessa mentira a vida inteira. Ele estava relatando, com a vivência dele, o que eu estava intuindo. As pessoas me veem como um milionário, bem-sucedido, um empresário de sucesso, vitorioso, e eu por dentro me sinto um fracassado. Passei a vida inteira sem pensar na morte. Mas eu envelheci. Estou com quase 90 anos. Estou tomando um monte de remédio, só posso sair de casa com a enfermeira. Então eu estou sentindo que a porta da morte está aqui na minha frente. Quando eu senti, claro, que a minha vida está acabando, eu olhei para a minha vida, ela tinha perdido completamente o sentido. Velho, esse foi o... Eu saí do lado dele, fui direto para a secretaria da universidade e pedi desligamento. Eu não quero mais ser doutor. Procurar um sentido para a vida. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu sabia o que eu não ia fazer. Mas eu já tinha viajado de carro. Desde que eu saí do Exército, eu saí com couro duro, né? Sobrevivência, guerra na selva, manobra. Então, férias, feriado, eu pegava a estrada de carona, dormia no acostamento, convivia com os hippies na época, né? 80, 79, 80. Comecei a ver que existia maneiras de ser que eram serenas. Eu encontrava pessoas que tinham serenidade. E vivendo na rua, e viajando de carona. Aí, como eu estava vendo a minha vida muito angustiante, eu resolvi pegar a estrada
experimentar o que era não ter nada. E também eu tinha vários outros parâmetros. Por exemplo, a minha classe, todo mundo tinha uma preocupação enorme em manter o padrão ou subir de padrão. E tinha um pavor de descer de padrão. Só que nas minhas viagens eu convivia com as pessoas mais pobres. Eles não tinham nada e estavam felizes. Eram pessoas mais espontâneas, mais solidárias. Era uma relação melhor. Eu via que tinha ignorância, mas eu sentia alguma coisa no ar que eu não sabia o que era. Eu falei, quero ser igual. Eu quero não ter nada. Quero saber como é que a gente se sente não tendo nada. Quando eu falei isso com a família não admitiu. Isso é uma vergonha, uma degeneração. Me acusaram de um monte de coisa. Eu só queria fazer a experiência de não ter nada. Só que meu pai e minha mãe, eu nunca vi eles discutirem. Meu pai e minha mãe eram... Eu sempre tratei eles de eles. Não tinha diferença. Eles estavam sempre de acordo. Sempre. Nunca vi nem discordar, quanto mais discutir. Então eles colocaram para mim, você não pode fazer isso. E eu disse, eu não estou pedindo. Eu estou avisando. Se você fizer isso, você não é mais da família. Eu tomei um baque, né? Porque essa frase não veio sozinha. Se você adoecer, vai para a saúde pública. Se você for preso, não me procure para nada. Não tem mais nada aqui para você. Se você pegar a sua mochila e sair dessa porta, você esquece que teve família. E veio bem claro na minha cabeça. Eu demorei um tempão para tomar essa decisão. Agora eu tenho a obrigação moral de assumir as consequências. E foi isso que eu falei com meu pai. Eu não esperava ter essa consequência, um rompimento tão completo. Mas se isso acontecer, eu tenho que assumir. Eu acho que ele contava com a minha covardia. Mas eu estava apavorado com a vida sem sentido. O nego falava, você foi muito corajoso. Não, eu estava com medo. Medo de chegar na idade daquele coroa daquele jeito ali. Inclusive foi isso que eu pensei na hora. Antes, não falei para ele. Mas eu pensei comigo, isso não vai acontecer comigo. Eu morro antes, mas não chego na idade desse cara dessa maneira. Vou procurar um sentido para a vida. Ou eu vou achar um sentido, ou eu vou morrer procurando. Não tem outra hipótese. Uma filha minha, com 14 anos, falou, acho que eu tenho direito de conhecer os seus pais, meus avós. E aí eu falei, tá. Ela foi. E eles já tinham percebido que não tinha retorno. Aquilo era uma expectativa de me pressionar a voltar atrás. Mas eu já tinha passado por todas as situações de miséria que eu podia ter passado, antes de ter filho. Depois, com os filhos, eu tive que aprender artesanato, fiz pão, sapato, fiz um monte de coisa. Brinquinho, pulseira, colar. E sempre interessado na vida, nas histórias. Comecei a ouvir história de puteiro, sabe? Ouvindo vidas, vendo coisas. Ficou muito interessante a vida. Sumiu a angústia. O nego fala hoje, você largou a sua zona de conforto. Cara, aquela zona foi a mais desconfortável que eu vivi, velho. Porque as pessoas só pensam em conforto externo. O desconforto era interno, Eu fui percebendo que as necessidades que a gente tem não são as materiais as principais, são as imateriais. É a satisfação em estar vivo, a sensação de estar integrado na coletividade, sabe? A troca de afeto. Sabe? Essa é a função para mim. E ali eu vi o pessoal mais afetivo, mais solidário. De repente, na época dos mendigos, ainda passei 2 anos no meio da mendicância. De repente eu me vi no meio das pessoas que tinham aquele aspecto destruído, sem dente, com cicatriz, maltrapilho. E percebi uma humanidade que eu não conhecia, muito mais solidária, muito mais humana, muito mais espontânea. Um se sacrifica pelo outro, todo mundo junto. E, o melhor pessoal que eu já conheci está aqui. E aí comecei a olhar para o Estado, para a sociedade de outra maneira. Porque esse pessoal tinha o direito constitucional de acessar os meus conhecimentos. E foi proibido pelo Estado. Tiveram seus direitos roubados, simplesmente roubados, para se sentirem inferiores. Aí eu comecei a entender a sociedade de outra maneira. E comecei a achar constrangedor ter mais do que se precisa diante de tanta miséria. E a gente é adestrado para achar que a opulência é motivo de orgulho. É porque a gente não é muito primitivo. Porque nossa sociedade é um pouco mais desenvolvida. Se ela pudesse ser chamada de humana, você ter desperdício, você ter sobras, seria constrangedor numa sociedade onde tem carências. É motivo de vergonha, humanamente falando. Mas, socialmente falando, a nossa cultura primitiva, estimulada por publicitários e marqueteiros, né, a gente acredita que nosso valor está refletido na nossa propriedade, sabe, nos nossos cargos, nos nossos salários. Sabe, isso é um primarismo, velho. Quando eu vejo uma pessoa se sentindo superior por conta dessas coisas, eu acho assim, eu fico até com pena. É como se fosse uma criança espiritual, que não está percebendo a realidade. Está convencido por uma sociedade mentirosa de que ele é melhor do que os empregados dele. Aí a decepção vem quando ele perde os empregados.
quando o grande empresário perde a empresa, vai à falência e não tem dinheiro para pagar nenhuma empregada doméstica, ele se mata. Ele não sabe fazer nada. Cadê a força que ele tinha? Enquanto que eu vejo na parte de baixo, as pessoas perdem tudo que tem várias vezes na vida e nunca se desesperam, nunca se matam. Eles superam. É a rapaziada mais capaz de superar a dificuldade. Eu acho que é a rapaziada que tem o potencial de realmente construir uma sociedade mais humana.